moçada do Agro, mais um episódio hoje aqui do Agro em Dia, com dois convidados excelentes, né? São amigos nossos de muito tempo. O Antônio, que não conhece um pouquinho a nossa trajetória, nos acompanhou, né, Antônio? Desde o começo, né? Lá da Fazenda Rentável, os outros negócios. O Wagner, que já conheceu também, né? É verdade. Já tivemos tratativas em conjunto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, do mercado de exportação, o mercado de fertilizantes, eles que são dois especialistas, né? O Wagner é agrônomo, o Antônio é empresário da área, né? Que faz a parte de transação, né? Dentro do Brasil e fora. Então é isso aí, né, maninho? É isso aí. Então sejam muito bem-vindos a todos os agronautas. E é uma felicidade estar aqui com meu parceiro Alex Narciso para mais uma vez. Hoje o patrocínio de John Beer, entendeu? E a Agro em Dia Podcast. E aqui quem vos fala é o César Vida Boiadeira. E nós estamos juntos aí. Então vamos dar início a esse trabalho, né? E lembrando para vocês que o agro nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque esse é o maior podcast do agronegócio brasileiro. Fica ligado. Pega essa. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho lá para nós lá. Pega pra você o aviãozinho. ficar atento às notificações, pega o aviãozinho, envia para todas as pessoas e não esqueça de deixar os seus comentários. Se você quer ouvir algum assunto, vai lá, escreva aí, né? Dá a sua opinião, fala o que está acontecendo. Opinião não, fala o que você está achando, a gente vai escutar o que você está Dicas, falando, né? dá dica para a gente poder trazer isso aí. Segue os nossos convidados, impulsiona eles lá, vai lá no LinkedIn, vai no Instagram, logo nós vamos mudar o arroba deles aqui, entendeu? O nosso Agro em Dia é para mostrar o nosso negócio, como é que funciona do campo. Isso, certo? total. No escritório. E é isso, né? Então vamos pro trabalho, então, porque hoje é dia, né? Hoje nós vamos falar de coisa muito massa, que nós vamos falar sobre commodities, exportação, coisa muito bacana, né? Como então, é que eu vai fico ser muito esse trem feliz com agora isso. dos fertilizantes, né? Um grande problema, como você falou, né? Um problema crônico do mundo, não só do Brasil, né? Mas vamos lá, bem-vindos, né? Antônio, bem-vindos, Wagner. Primeiro aqui eu queria você falar o seu arroba, olha lá pra turma lá, dá o teu arroba, tanto o pessoal, caso você queira passar, e também da sua empresa, pra turma seguir. Eu estou no Instagram, tcomex.oficial. Você pode acompanhar aí nossas postagens, a trajetória da... E o seu liquidinho, Wagner? Wagner, né, de Deus. Uhum. E também estou no Facebook também. Mas Wagner de Deus, pode me seguir lá que me acha lá. Show. Então vamos lá, essa primeira pauta nossa, nós vamos contar um pouquinho, né? Antes disso, Alex, eu queria falar o seguinte, não são qualquer um, são os maiores caras do nome, do agronegócio, do comércio exterior aqui, né? Pessoas que estão dedicadas há tanto tempo nisso, então isso é muito importante, fique ligado aí, porque tem muita coisa bacana, né? Se você tá vendo aí, já envia agora pro seu amigo aí, manda lá, copia o link, manda no WhatsApp lá, porque é muita coisa bacana. Nesse primeiro bloco, nós vamos contar um pouquinho, nós queremos saber quem são vocês. Então, vocês podem contar aí de forma resumida, né, a história de vocês, a trajetória, como é que vocês chegaram até aqui, né? E depois, no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho de temas, certo? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo Wagner, né? Wagner, quem é você, né, na cadeia do agronegócio brasileiro? Me conta mais um pouquinho quem é você para a turma de casa que está nos assistindo aí. Pessoal, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, né? Eu venho acompanhando um pouco a carreira da Fazenda Rentável, do Alex, do pessoal, parabéns. Valeu. Bom, eu sou um rapaz que vim do interior de Goiás, né? Estudar em Goiânia, formei em agronomia. Qual cidade você é? Eu nasci em Hidrolina, uma cidade que talvez não esteja no mapa, mas fui criado em Itapaci. Eu conheço. Você conhece Hidrolina? Hidrolina do lado de São Luís do Norte. E justamente, são raras pessoas que conhecem essa cidade, tem um apelido de Lobeira. Lobeira? Será? Mas, norte do estado de Goiás. É uma cidadezinha pequena. E vim para Goiânia em fazer o segundo grau, formei em agronomia. Esse ano fez 30 anos a nossa turma. Nossa, que massa. Eu não pude ir porque eu estou ainda muito envolvido nesse momento, né? Então, desde quando começou essa guerra aí, a gente não tem tido muito tempo para comemorar, mas quando a gente tem tempo, a gente vai. Sim. Eu me formei aqui em Goiânia, no UFG, numa época que a agronomia ainda era muito pensando em sucessão, uma coisa meio sem planejamento. Sim. E, na realidade, não era o caso dos meus pais. Meu pai não era agricultor. E eu quis entrar em umas coisas um pouco diferentes. Tentei na área de irrigação,
percebi que, algumas pessoas que têm a idade de 30 anos não conhecem, mas ali quando eu me formei em 92, nós tivemos um choque de plano Collor. Sim. E praticamente o Brasil ficou sem grana. E logo em seguida veio o Plano Real. Nós não tínhamos, vamos dizer assim, instrumento que rodasse o agro, né? Entendi. E em 94 criou a Cédula de Produto Rural. Foi em 94 que lançou o CPR. Foi, em agosto de 94 lançou o CPR, que não sabia se era física, se era financeira. A princípio era somente física, né? Sim. Então foi quando a gente começou, o Brasil veio com algumas leis aí, a Lei Candir, de desonerar a exportação, e quando também nós deixamos a obrigatoriedade de ficar pedindo autorização para importar fertilizante, porque naquela época o Brasil era quase autossuficiente. Certo. Nós consumíamos aí umas 12 milhões de toneladas e produzimos 8,5 milhões de toneladas. De fertilizantes. Então, naquela época, nós começamos a entender como que eram os produtos, como que era exportar, como que era importar. E, bom, nós apanhamos ali até 2001, né, num segmento onde veio a lei da CPR financeira, que até 2001 a gente não tinha uma lei que hoje ela vai fazer, em setembro, ela vai fazer 21 anos, certo, que é a lei da cédula rural financeira. Certo. Então, o agro parece hoje, quem está vendo assim, o agro está legal, está bacana, mas nesses últimos 30 anos... Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, né? Então, em 2001 foi quando o mercado deu realmente uma destravada, foi entender o que era mercado financeiro, o que era mercado físico. Em 2004 para 2005 veio os CRAs da vida. Certo. Né? Então, e o ano passado lançou os FIAGRO, né? Os FIAGROs, justamente, que foi a norma que está nos trazendo um conforto que é no mercado imobiliário, para ter o mesmo conforto e legalização no mercado imobiliário. Wagner, às vezes para os nossos agronautas, né, para os nossos internautas que estão aí, às vezes eles não sabem o que é CRA. Explica um pouquinho, brevemente, rapidinho, só para eles saberem. Vamos pôr na linha do tempo, também, né? Antes lá no CPR, que muita gente também não sabe o que é uma CPR. A CPR, na realidade, quando a gente ia fazer financiamento no mercado do agro, né, a gente fazia a NPR, que era uma nota de promissória rural. Aí o que acontece? NPR, nota de promissória rural. Como a gente não tinha muita liquidez, no governo Itamar Franco, Fernando Henrique na época, fez a cédula de produto rural, onde você pode dar liquidez a qualquer produto de origem do agro. Certo. Pode ser peixe, pode ser frango, pode ser milho, pode ser soja. Então, a cédula de produto rural, algumas pessoas confundem com produtor rural. Não, produto rural. Aquilo começou a dar liquidez para o mercado, porque o mercado do agro é muito alavancado. Então, isso eu me formei e fui crescendo no mercado, junto com as normas e as leis, eu fui aprendendo na necessidade, né? Mas você já trabalhava numa empresa para poder entender, ou isso foi uma curiosidade sua? Porque eu vejo poucos agrônomos entenderem. Quando foi feito o Plano Real, muitas empresas do fertilizante não estavam acostumadas a lidar com a questão cambial. E eu comecei a trabalhar numa empresa, e essa empresa, a gente começou a vender fertilizante, e a gente tinha problema de capital. Aí o que a gente pensou? Caramba, como que eu vou financiar o cara a prazo, certo, se eu tenho que comprar o fertilizante à vista? Aí eu fui atrás dessas necessidades, mesmo, né? E aí eu me encostei em alguns bancos que tinham vocação para o agro, sim, né? Que tinha chegado para o Brasil na época, o Rabobank. Fiz algumas viagens para fora para entender como é que funcionava isso. E aí a gente começou a fazer o que a gente chama, hoje está muito na moda, o barter. Na época a gente chamava de troca. Uma coisa bem caseira. Só gourmetizou o nome também, né? Então eu fui crescendo na carreira nesse ramo devido à necessidade. Entendi. E eu acabei em 2001, fui convidado para participar da 7ª turma de imersão na antiga Bovespa, hoje atual B3, que era mercado de futuros, né? Bovespa e mercado de futuros. Eles estavam criando turmas no Brasil para divulgar o agro. Então fui convidado
antes da implementação da CPR financeira, eu fui convidado para participar. De especialistas? Isso, especialista, um em cana, outro em café. Sim. E eu fui na área de soja e milho. Nossa, bacana. E aí eu, como fertilizante, eu fui obrigado a entrar nesse mercado, porque se eu não desse liquidez para o grão final, eu com certeza não ia conseguir trazer esse fertilizante e financiar o agricultor. Então, em 2001 aí veio a CPR de Produto Rural 94. Em 2001 veio a CPR de Produto Rural com especificação somente financeira. Você não pega o produto, é só dinheiro. É só papel. Só papel, né? Que hoje é muito utilizado em CRA. O que é CRA? Você junta todos os recebíveis do agricultor, né? São certificados de recebíveis do agronegócio. Certo. Você vai no mercado financeiro e antecipa, porque tem investidores a fim de aplicar no agro, mas não é do agro, ele tem direito de comprar esses recebíveis. Para você que é da cidade, quer entender um pouco mais, é muito semelhante você fazer descontar um título financeiro, né? Seja uma precatória, seja um boleto e etc. É muito ele tem algumas vantagens, nós no agro tem algumas vantagens, ele tem uma rentabilidade boa. Por quê? Porque o agro, ele realmente é o que sustenta o PIB do nosso país, mas ele é hoje muito utilizado no campo e, igual eu te falei, nós saímos de um consumo de fertilizante de 12 milhões em 94. Esse último ano nós fechamos em 46 milhões de toneladas. Então, assim, saímos de uma produção de soja pífia, né, para hoje o maior produtor de soja do mundo. Então, se você não tem essa liquidez, esse manejo aí, então fui crescendo nisso aí, tentando trazer o fertilizante, tentando dar liquidez para o papel, que é exportar o grão. E às vezes até vende no mercado interno, mas dando essa liquidez via desconto. Para vocês verem, gente. Aqui nós estamos falando aqui com o Wagner aqui, que ele passou por todo o processo. Tá ligado, hein? Falei para vocês, não é qualquer um, o cara é diferenciado mesmo. É isso aí, Wagner. E esse evento que você participou lá, que não foi um evento histórico, né, para vocês, né? Foi. Na realidade, a Bolsa, né, a B3, ela tem um desejo, né, de ter liquidez igual tem a Bolsa de Chicago, em soja. Certo. Então, na época, eles chamaram algumas pessoas do Brasil, montou algumas turmas e a gente ficou 8 dias fechado no hotel, fazendo toda a parte de exercício, seja pregão, seja mesa, seja leitura de relatórios e assim por diante. Ali começou as boas práticas, porque hoje grandes empresas multinacionais, ou que trabalham com um volume muito grande, têm as suas mesas de operações dentro da empresa. Sim, tem. Né? Não é terceirizado só, né? Tem que ter. As que não tem, é um pouco perigoso, né? E acaba, às vezes, tendo que trabalhar somente no financeiro, mas aí a gente fica muito aberto às oscilações e erros dos outros. Verdade. Então, isso foi antes de lançar a CPR financeira, que foi em setembro de 2001. Legal. Ela vai fazer 21 anos agora, em setembro de 2022. Nossa. É isso aí, o Agro em Dia é isso também, é conhecimento, aprender as coisas, gente. O cara tem mais de 30 anos aí de formação, acompanhou aí o passo a passo, a entrada da soja, a comercialização aqui no estado de Goiás, né? Isso. Porque a agricultura no estado de Goiás, se eu não me engano, ela tem em torno de 50 anos. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Ela estourou nos últimos 30. Né? Ela veio, né, através de paulistas, mineiros, sulistas, né? Principalmente para essas regiões mais consolidadas hoje, né? E você acompanhou isso, né? Não Sim. só a questão de produção e abertura diária, mas também a modernização dessa comercialização. Isso. Era uma dor, né? Desde a parte de legislação, né? Desde a parte de legislação, a gente teve que olhar portos, olhar como funciona lá fora, como funciona aqui. E hoje nós somos praticamente o quarto maior consumidor de fertilizante do mundo. Certo. Né? E a agricultura mais pujante. Hoje o maior produtor é a Rússia? O maior produtor, quando você fala de cloreto, hoje o maior produtor praticamente é o Canadá. Canadá. Só que o Canadá também é um dos grandes fornecedores para os Estados Unidos. Eles têm uma aliança muito forte, né? Sim, até mas o maior fornecedor nosso de cloreto de potássio, que é a nossa, que está na mídia hoje, vem da Rússia e da Bielorrússia. Eles representam aí em torno de 50% a 55% do share brasileiro hoje. A grande fatia, do cloreto, né? Tá? Entendi. Depois dessa tua trajetória, né? Essa empresa, ela é multinacional hoje, né? Ou não? Hoje eu passei por boa parte de carreira. Eu passei por várias empresas, né?
eu acabei estruturando uma empresa regional na época, e eu acabei montando uma empresa de consultoria e eu estruturei na época a Seagro, que hoje está aqui no prédio de vocês, que a Mitsubishi comprou, que é a Agrex. E o programa deles, Change, foi da minha época, lá de 2006. Você é um parceiro nosso aqui, inclusive, não está aqui no Agro em Dia. E fiquei 10 anos agora na Adubos Araguá, a gente montou uma mesa de commodities lá. Então, assim, a gente passa aí o conhecimento por várias empresas e vários estados, né? Quando eu fui para Seagro, eu me residi quase um ano em Balsas, no Maranhão. Balsas, lá no Maranhão. Top demais. Então, essa foi a história do Wagner, né? Você vê aí que o homem tem história, acompanhou todos os passo a passo aí, principalmente das commodities agrícolas, das comercializações. Obrigado, parabéns. E agora vamos contar um pouquinho da história do Antônio, né? Quem é o Antônio? Né? Fala um pouquinho da sua trajetória, o que brilhou, quem é você na cadeia do agro, Antônio? Então, eu sou de Minas, eu vim para Goiânia lá em 2006, e em 2007 abri a empresa de comércio exterior. Meu pai já trabalhava muito com logística, desenvolvimento de transporte ferroviário, ativação dos portos, então despertei esse interesse por comércio internacional. A gente começou com importação, importava máquina, né? E para construção civil. Isso foi até 2013, mais ou menos. De todos os lugares do mundo? Ou de todos os lugares do mundo, né? Entendi. Principalmente China, que hoje a China é o grande produtor de bens industrializados. Verdade. E até alguns produtos que são commodities. Inclusive o nosso maior comprador, hoje o nosso maior parceiro comercial no agro também, né? São os nossos maiores clientes. E aí lá em 2013 veio uma crise que a gente teve, né? O câmbio subiu muito e o setor de construção entrou em crise, então as operações pararam, a gente falou, a gente tem que trabalhar agora com o câmbio tá alto, vamos exportar, né? Certo. E foi aí que a gente começou o trabalho de exportação. Começamos exportando semente de capim, então a gente começou a desenvolver esse mercado na América do Sul. E com esse trabalho de exportação na área do agro, eu falei, tem que fazer Eu fiz uma pós-graduação, já tinha feito uma pós-graduação em comércio exterior e fiz agora um MBA em agronegócio, para a gente entender como é que funciona essa questão do agro, né? E quando a gente pega a balança comercial da exportação, quem segura a balança comercial positiva é o agronegócio, né? Então, a gente está em Goiás, está no centro do Brasil, um estado que produz o agro. A gente tem que desenvolver esse comércio internacional do agronegócio. E hoje muitas empresas, produtores, eles acham que é muito complicado exportar, né? Importar, assim, realmente é. Mas se você tiver as pessoas certas do seu lado, você consegue fazer isso, né? Fazer que esse produto escoe e chegue lá na porta do comprador final. Exatamente. Eu sempre digo, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que contratar um profissional para fazer isso. Por exemplo, eu vou fazer uma casa, contrata um engenheiro, contrata um arquiteto para fazer o projeto, que vai sair bem feito, né? Às vezes, no início, a gente acha que é um custo, mas, na verdade, não é um custo, é um investimento. É aquilo que a gente sempre fala, o que é caro e o que é barato. É aquilo que não te dá retorno, é o caro. Exatamente. E aquilo que te dá retorno é barato. E foque que você tem expertise, né? Se você é produtor rural, foque na sua produção e terceirize para profissionais como você para fazer a comercialização. E procura Tecomax. Tecomax, é isso aí. Então, o teu insight, aí, ó, olha que loucura, porque nós dois viemos da construção civil, certo? Você veio na parte de importação de máquinas e eu venho da obra mesmo. Eu que comprava as máquinas, eu que alugava essas máquinas aí. Só que eu tive um insight diferente porque eu não previ, né, que ia dar crise. Né? Ninguém previu, na real, igual teve a corona, né? Sim. Mas eu fui chamado de Deus que mandou eu vir pra cá. Eu vim antes da crise, a crise foi em 2013, mas estourou mesmo em 2014. Foi. Que acabou as obras, travou, porque Exatamente. O primeiro investimento que acontece, assim, de corte, concorda? É a construção. Porque todo mundo para de investir. Reduz o time, enxuta, né? Espera a economia depois, para depois começar as obras de novo. Seja comerciais, seja residenciais e industriais, né? Isso. E a primeira que para é a indústria. Né? E era uma área que a gente trabalhava. Então, eu tive esse cutucão essa experiência. E vim para cá, certo? E aí, quando entrou a crise, eu tinha conhecido o agro antes. Né? E aí eu vi a expertise e você também, né? Exatamente. Você viu que ele falou, vou me especializar agora, começou a exportar semente de capim. Semente de capim. Né? Que na real tem uma história por trás, porque esse capim com certeza veio da África,
né, inicialmente, depois que ele veio aqui, a gente virou um especialista, né, nessa área. Isso, o capim originalmente vem da África, tanto o nome deles são todos africanos, né? Uhum. E vamos falar, o zebu veio da Índia, então o comércio exterior aí está desde sempre, né? O que a gente tinha dificuldade, o Wagner passou muito isso, a questão da importação do Brasil era muito fechado, o Brasil não era um país aberto para comércio internacional, né? O nosso modelo de industrialização foi substituição de importação, então vamos fazer tudo aqui dentro para a gente não fazer comércio, né? Certo. Em 92 o Collor abriu isso, abrindo isso as indústrias brasileiras, a gente tem que se melhorar para poder competir no mercado, né? E para seguir, né, os padrões deles, né, de regulamentação, Isso. de qualidade, né, e etc, né? Exatamente. Então, o Brasil começou a fazer comércio lá atrás. Uhum. Hoje em dia, esse governo tem desburocratizado muito a questão de importação, exportação, vamos dizer, de fertilizantes, de defensivos agrícolas, né? O que você tinha que fazer? Eu vou importar um glifosato. É uma molécula, um produto que já é conhecido. A patente é antiga, então, já antigo. Aí você tinha que entrar no Ministério da Agricultura, aprovação no IBAMA e aprovação na Anvisa, né? Uhum. O que eles fizeram? Esse é um produto que já está conhecido. Vamos simplificar esse registro, né? Vamos facilitar isso. Uhum. E daí a gente começou a ter mais acesso. Os produtores começaram a ter mais acesso a importações diretas, né? Então, isso, para a gente que trabalha com comércio exterior, é muito gratificante. Você vê essa dinâmica do comércio. Porque é um fato que o mundo está cada vez mais globalizado. Você não depende de comprar insumos localmente, você pode comprar internacionalmente, você pode vender sua produção internacional. E como o Wagner falou, é uma coisa que vem modernizando, né? Por exemplo, eu acredito, eu não sou mais novo que vocês, tem mais experiência e tempo de vida, né, de trabalho. Não era uma matéria que era visto dentro da fazenda, concorda? Sim. O foco era comprar os insumos pensando numa revenda ou numa distribuidora e ela que se virava para lá. Isso mesmo. Do jeito que ela ia trazer esse insumo. Produzia minha commodity, seja arroba de boi, seja soja, milho, etc. E entregava no armazém ou numa trade e ela que se virava para exportar esse trem. É isso mesmo. Hoje já não, né? Hoje já é uma matéria que tem que estar dentro da fazenda, conforme o volume dele, já viabiliza ele fazer uma importação, depende do consumo, né, direta, ou ele conseguiu fazer uma venda direta, né? Não só depender dessas grandes empresas. Contrata uma consultoria especializada, monta esse planejamento, você entra nas negociações, faz as travas, faz os hedges, faz as antecipações de recebíveis que precisam e faz a venda. Certo? Exatamente. É uma coisa que não existia isso. Não. Antes, né? Não, uma assessoria completa para o produtor, né? Na realidade, essa demanda ela cresceu muito, né? E vem crescendo bastante. Uhum. Eu trabalhei com um pool de compras de agricultores, que é uma coisa que é um tema extremamente hoje relevante, porque você tem que escalar para conseguir melhores preços. Às vezes você acessa o mercado lá fora de forma direta, levando até o porto, ou trocando posição, que é o que eu te entrego aqui, você me devolve no porto. Uhum. Que o Antônio faz muito bem, que é fazer essa parte de desembaraço, exportação e assim por diante. Certo. E lá nessa eu tive uma experiência bacana lá, porque eram 75 famílias, o pessoal do sul que migrou aqui para Formosa, e eles faziam a compra em conjunto. Então, assim, na hora de comprar, o nosso fornecedor já falava, eu preciso acionar lá fora, que vocês vão precisar desse produto. Certo. E na hora de vender, eu já acionava a multinacional, precisamos vender em conjunto. Lógico. Isso é uma coisa que está crescendo muito no Brasil, mas Ele vem inicialmente do cooperativismo. Isso, que veio lá do né? sul. Veio lá do sul da sua região. E eu até falo isso no primeiro episódio, né? Que é uma coisa que pouca gente da cidade, do urbano, não entende. E você vai concordar comigo. Por exemplo, porque como existe janela, a gente sabe que a gente vai precisar, quais são os produtos. Isso. Exatamente. Claro que depende da fazenda, uma agricultura de precisão, vai falar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, de cada fazenda. Mas nós sabemos o volume de todos os insumos e um ano antes que precisa. Isso. E aí é muito importante o pool de compras, que é uma compra coletiva. Isso. Eu pego 1.000 hectares de você, 200 hectares de você, 500 hectares de você, junto essa demanda e eu consigo barganhar preço e até volume, porque às vezes o cara vai me vender só lá X carreta, ele vai vender um navio. Eu consigo barganhar preço. Na hora de produzir a soja, certo? Quanto mais eu tiver,
mais atrativo fica, concorda? Para o comprador? Com certeza. Se eu tiver 100 mil sacas de soja, ela tem um valor, Isso. certo? Mas se eu tiver 1 milhão de sacas de soja, ela tem outro valor, concorda? É aí que é a sacada. Isso. E até pode ser mais cara, concorda? Porque é difícil para o cara que está comprando, que precisa daquela alta demanda, conseguir comprar isso de vários pequenos. Por isso que as trades dominam. E esses vários pequenos, se cada um fizer, ele não vai chegar no sucesso, porque junto esse grupo, contrata uma empresa igual do Antônio, que faz toda a parte operacional, burocrática, tal. Ele vai ter o mesmo acesso do que ficar vendendo para as grandes. Aí é onde a consultoria, ter o cara que domina o assunto é importante. Esse viés está vindo muito forte, né? É onde quem faz 100 mil sacas também faz 1 milhão em termos de processo. O que tem que mudar é logística. Mas o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, em termos de processo. Então foi essa a história do Antônio, né? Para você que quer entender um pouco de comercialização, né? Dessa consultoria, de como comprar, importar esses insumos, né? Que é um trabalho da consultoria também do Wagner. E como exportar essas commodities. Fechou? Parabéns pela história. Obrigado. Né? E agora nós vamos para o nosso segundo round. Mas antes disso, nós vamos tomar o nosso café. Roda a vinheta do café. E agora, para começar a falar sobre comércio exterior, a gente vai falar do Brasil, que é uma das maiores potências do mundo, né? A gente fala que é o Brasil e a África, só que a África tem um monte de coisa lá, de política, algumas coisas lá que intercorrem. Então, podemos falar que o Brasil é o celeiro do mundo hoje, né? Então, Wagner, eu queria saber de você, assim, da seguinte forma. O Brasil, ele saiu da década de 90 para uma economia totalmente fechada. Uma economia que não trabalhava o comércio exterior, né? Eu gosto de falar muito que o Collor, uns falam que é a maldição. E eu gosto de falar que ele foi uma bênção, porque ele abriu não só do agronegócio, mas ele começou com carro. Eu lembro daqueles carrinhos da Lada lá, né? O Brasil só tinha uns carros de fibra, umas coisas assim. Se hoje a gente tem BMW, tem essas coisas, a gente dá esse start que ele teve lá, né? Ele teve essa mente aberta. E isso começou quando o Alex tinha apenas nascido. Eu nasci em 90 anos atrás. Pensa pra você ver, é uma coisa assim... Meu pai disse que parece que eu nasci ontem, então foi rápido, né? É uma coisa assim muito... igual você falou, rápido. Mas eu acho que as coisas acontecem muito rápido no Brasil mesmo. Então, assim, a gente falando disso aí, o que que fez? Como você participou disso? Como que foi essa abertura de mercado? Como é que as empresas começaram? Já começou ganhando dinheiro? Foi uma coisa muito difícil, mesmo o presidente avalizando isso. Como é que foi esse trabalho aí? Conta um pouquinho para nós isso aí. Bom, eu já fazendo a faculdade, a gente teve a transição, né, da Constituição em 88, foi o ano que eu entrei. Mas naquela época, tudo que era fertilizantes era estatal, né? Estatal. Era estatal. Nós tínhamos a Fosfértil, Ultrafértil. Hoje tem, mas ela Essas não... jazidas ficam onde, Wagner? A Catalão, fica em Catalão e fica em Cubatão, tá? São as maiores jazidas. São as maiores. E tem uma em Uberaba, né? Que parte da rocha sai de Catalão, vai para Uberaba, tem Araxá, mas vamos dizer assim, o grande... as duas grandes plantas era Catalão, do grupo Fosfértil, e Cubatão Ultrafértil. Que Goiano. Aí, o que acontece? Essas plantas eram do governo, né? Tínhamos uma produção de ureia na época da Petrobras, que era um consumo baixo nosso, mas era focado muito em petróleo. Bom, naquela época era tudo do governo. Como era tudo do governo, o governo começou as aberturas na época do Collor. Você falou do Lada, eu tive a oportunidade... No meu emprego, comecei a mexer com fertilizante. Eu andei num Lada vermelho, de 4 portas. Nossa, eu lembro. Rapaz, eu nunca vi um carro dar tanto problema. Mas eu tinha um amigo meu que ele queria que roubasse o carro. Ele deixava a chave dentro do carro, mas ninguém queria pegar. Esse carro, uma vez eu estava vindo para Catalão, numa visita lá na antiga Copebras, hoje é Semó, que é da China, o pessoal. E o carro estava indo na estrada, simplesmente a roda saiu, foi na frente, eu fiquei com o carro, tive que pedir carona para chegar em Catalão na reunião, né? Eu estava começando a minha carreira lá naquela época. E aí o que acontece? Quando foi ali em 94, a gente começou a entrar nas privatizações, aí foi privatizada a Fosfértil Ultrafértil,
E as empresas maiores do Brasil na época, elas acabaram arrematando a Fosfértil Ultrafértil. E o que acontece? A gente começou a ter acesso para abrir novas empresas, pequenas empresas. Naquela época, você tinha muita dificuldade de pegar dinheiro, muita dificuldade de abrir uma empresa, porque importar era quase impossível. E você comprar da estatal era uma coisa muito, na época, muito longe na realidade. Complexo. Uhum. Aí, como houve a privatização, o que aconteceu? Abriram várias empresas, na época, nacionais, que eram clientes da própria Fosfértil Ultrafértil, comprou, mas nós éramos acostumados a viver de inflação. Uhum. Engraçado que a gente às vezes ganhava dinheiro, mas não sabe se era com a operação ou se era com a inflação. Entendi. Aí veio o plano real e o pessoal começou a se embananar com RED, o dólar era um valor fixo, aí em 99 praticamente a gente percebeu que o nosso real estava muito valorizado, desvalorizou o real. Enfim, entre 94 e 99, todas essas empresas que eram dono da Fosfértil foram vendidas. De nacionais, elas viraram multinacionais naquela época. A Maná foi nessa época também? Foi. Como é que foi? Porque foi bem famosa, né? Foi. A Maná, a Maná foi a mais famosa, que foi a última pedra que caiu. Porque foram quebrando algumas empresas nacionais, né? E a Maná foi justamente em 99, ali em janeiro de 99, nós saímos de um câmbio de 1,12 para um câmbio ali de quase 12, e naquela época você importava e não redeava. Então, se você tinha uma dívida que 100 mil dólares era 100 mil reais, o câmbio foi para 2, ela virou 200, um exemplo, 200 mil reais. Daqui 6 meses era 200 mil de pagar. Isso. Aí o que aconteceu? Naquele ano de 99, começou a perceber o movimento que a China estava fazendo para entrar na OMC, para acessar o grão para o pessoal. O que seria a OMC? A Organização Mundial do Comércio, que até então a China não fazia parte da OMC. E aí, com a China entrando na OMC, em 2000, ela deixou de ter um relacionamento exclusivamente com países comunistas e começou a ter relacionamento com o resto do mundo. E naquela época a China importava 3 milhões e pouco de soja. Interessante que as pessoas acham que a China começou a importar agora, esse tempo atrás. O mercado abriu agora, a carne do boi subiu agora, né? A soja subiu agora porque a China está comprando. Mas isso já vem um trabalho lá de trás. Isso começa, na realidade, com a queda do Muro de Berlim, né? Ali, eu lembro disso, cara. Ali nos anos 1980, a bolinha ali. Na realidade, os países comunistas tiveram um racha, né? A Alemanha passou a ser uma Alemanha só. Os países comunistas só se falavam entre eles, mas a China tinha um problema de pôr o pessoal no consumo, né? Então, eles relutavam não importar a proteína mais barata, que era a soja. Aí eles começaram a fazer um movimento, entraram na Organização do Comércio, aí o Brasil e os Estados Unidos começou a ter muita demanda por comida, então, por lado da China. E aí o que acontece? A gente aqui no interiorzinho de Goiás, o que acontecia nos Estados Unidos acontecia também. Vindo esmagadora, vindo o pessoal, a Bunge na época comprou a Maná, várias empresas de fertilizantes, Sim. que praticamente eram os sócios da Fosfértil Ultrafértil, mas a ideia deles não era vender fertilizante. Entendi. Era originar grão. Entendeu? E aí começou a vir projetos do governo como Sudã, para poder performar as fazendas. Isso, aí eu mexia com fertilizante, eu falei, se eu não aprender a mexer com grão, eu tô fora. Entendi. E para mexer com grão também por mexer, eu preciso entender no mercado financeiro. Tem que especializar. Eu preciso me especializar em bolsa, eu preciso me especializar no mercado de futuros, no mercado a termo, no mercado de opções, né? Então... É interessante você falar isso, que eles pegaram um fertilizante para ter o grão. Para ter o grão. Então eles começaram com esse negócio de troca, oferecer o fertilizante, porque naquela época não se utilizava tanto igual se utiliza agora, não falava de agricultura de precisão, então eles pegou isso para poder amarrar. Sim, na realidade isso foi a última pedra que eu te falei, foi em 99, porque eles foram comprando a IAP, a Serrana, né?
Aí a Trevo foi comprada pela uma das maiores empresas do mundo, que é a norueguesa, que é a Yara. Então as multinacionais foram comprando, por quê? A Yara não foi nesse intuito, a Yara foi na realidade outro intuito, mas a Bunge, como é uma das maiores empresas de commodities do mundo, ela comprou para originar o grão e preparar para essa nova China, entendeu? E a China, ao longo de 2000 até agora, ela vinha crescendo 6,5% o consumo. Hoje a China, devido a esses problemas de guerra ideológica, algumas coisas na época, mas a China é de 3,5 milhões de toneladas, hoje ela está importando mais de 100 milhões. Né? Eles estão falando que ela vai diminuir um pouco, é mais para não meter muita inflação no mercado, que a soja está cara. Mas não tem como fugir, né? E na realidade, lá em 2007, quando eu entrei no agro, não se falava de China, falava só de Europa. Sim. Só falava só de União Europeia, não falava de China de jeito nenhum. No entanto, assim, que na minha cabeça, eu pensando aqui com os meus botões aqui, eu falava assim, pô, a China existiu agora. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque era só União Europeia, isso, não tinha essa porque existia uma capacidade de aumento de área nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, em 2007, ele teve que tomar uma decisão, que foi o etanol do milho. Então, se eu abrir mão da soja, eu vou ter problema de etanol do milho. Em 2007, no governo do Bush, ele lançou um programa para aumentar a área de milho e diminuir a área de soja. Naquele ano, foi ano que o Brasil entrou muito forte no jogo. Entendi. Foi um insight para ele... Você pode pegar na história aí, que foi mais ou menos 2007. Os Estados Unidos falou, vou reduzir a área de soja e vou aumentar a área de milho para entrar no programa de etanol de milho. E de lá para cá, você pode observar que a soja mudou de patamares. A soja, quando eu entrei no mercado, ela era $4,5 o bushel. Certo. Né? Que quem não é do ramo, o bushel é mais ou menos quase meio saco. Isso. Vamos dizer assim. Unidade de medida americana. É a unidade de medida americana. Hoje o bushel nós estamos falando em $16. $17. Pois é. Tá? Mas por que esse preço subiu tanto? Demanda, forte demanda. Forte demanda, e a oferta ela tem as suas limitações de clima, aumento de área. Tal. São vários fatores, né? Isso aí, esse insight ou essa dor acontece quando a China muda o mindset dela. Isso. Ela é uma empresa, é um país capitalista, se você olhar, opera 100% de forma capitalista, só é regido como comunista. Isso certo? mesmo. Então ele começa a aumentar a renda da população, certo? Industrializando, né? Sendo a maior fábrica de qualquer coisa do mundo, principalmente eletrônicos, né? E sendo especialista nessa área. Vimos aí na pandemia, porque foi a falta de máscaras, né? Isso. E aí começa a aumentar a demanda. Então as pessoas começam a ganhar dinheiro. A primeira coisa que você faz, qualquer um, quando você começa a aumentar o seu poder aquisitivo, é comer melhor, né? E nós estamos falando de uma população muito grande. Então, tanto essa população, quanto outras populações, como a Índia também, a África do Sul. Eu tive uma palestra agora que eu vi que tem, não sei se é país, que é Angola, que também está aumentando o poder aquisitivo. Então, você começa a ter alta demanda. Quando você tem uma alta demanda, automaticamente essas commodities tendem a subir. E isso aconteceu nesses últimos 2 anos, né, por falta de vários problemas, né, que aconteceram, que o preço dobrou. Né, porque não é histórico o preço da soja, ou do milho, ou qualquer commodity, sim, ser um valor e um ano depois ser o dobro. Não, né? Isso não bate com o histórico, realmente. Realmente vai crescendo, né? Nunca vai baixando, né? Nós tivemos esse nível de preço só na bolha de 2008, que é aquela bolha. A bolha econômica dos Estados Olha, Unidos. isso agora pós-pandemia, né? 2008 nós tivemos uma bolha, né? Então a soja chegou a $18, 17 a $18 o bushel. Então, é só isso que eu me lembro nesses 30 anos de mercado. E agora, recentemente, foi pelo fato da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Então, os Estados Unidos deixam de mandar soja para a China e a China vem comprar aqui no Brasil, né? E aconteceu isso com a soja e o milho, né? Justamente. E aí, quem está mais envolvido nas operações aí, né? A gente sabe que, além de o Brasil, ele teve 2 ganhos, né? Nós tivemos, agora o câmbio deu uma caída, mas nós tivemos a exploração do câmbio que ajudou muito, né? A exportação. E quando a China resolve também não comprar dos Estados Unidos e vem para cá, a gente também acaba tendo um bônus que chama Prêmio Porto.
Pois é, me explica como é que funciona isso, porque toda hora, até tem o Cristiano Palavra, da Pátria Agronegócio, ele veio aqui junto com o Vinícius, né, que faz a parte de comercialização de milho. Como é que funciona esse prêmio? Na realidade, o Prêmio Porto é o seguinte, o Brasil hoje está com um prêmio bastante positivo em relação à tela. Uhum. A tela ela é única para o mundo inteiro. A tela é o preço da commodity aqui? Da commodity lá na Bolsa de Chicago. Certo. Tá? Certo. Que é os $14 lá. Hoje está no disponível 16, futuro deve estar $15 a $14. Certo. Bom, cada país tem sua característica, sua moeda, a sua inflação, sabe, o seu ambiente de porto, seus riscos, né? Seus escoamentos. Então, cada país, quanto mais você pega o caso do Brasil, quando você tem um câmbio ajudando muito, certo. Tá? O câmbio está muito desvalorizado. Uhum. E você tem um ambiente não muito brigado entre Estados Unidos e a China, a China não ia simplesmente falar assim, ó, eu não vou estar pagando mais prêmio para o Brasil, porque eu não quero, estou bem com os Estados Unidos, ele acaba abrindo mão. Mas no caso, o que acontece? Ele acabou dando um pouco mais de preferência para a soja brasileira e isso fortaleceu o prêmio, apesar do dólar estar muito caro. Certo. Mas isso não é comum, sabe? Isso aí a gente fala que no nosso ramo de fertilizante, principalmente fertilizante e soja, nós temos problemas geopolíticos. Sim. E esses problemas geopolíticos, eles não estão, vamos dizer assim, dentro de um fundamento. Eles são coisas fora da curva. Entendi. Mas o que o prêmio é? Quando você tem um câmbio, às vezes, desvalorizado, vamos supor que o real está valorizado, certo, tá? Certo. E você vai vender a soja, olhando pela tela, você multiplica para o câmbio de 2. Certo. Fala, putz, a soja está dando R$100. O agricultor, está muito barato, eu não vou vender. Mas eu não tenho como interferir na tela. Mas eu tenho como o quê? Eu tenho como criar um bônus para que incentivo ele a vender. E esse bônus, ele é por país. Aí eu vou lá falar, eu vou pagar a tela de Chicago mais alguma coisa, que é o Prêmio Porto, que pode ser um ajuste de câmbio. Pode ser, por exemplo, se eu for para Paranaguá, está dando fila. Aí eu vou perder despesa de armazenagem. De espera de navio, né? Você vai ter despesa, você fala assim, lá em Maranhão não tem fila. Lá em Itaqui. Lá em Itaqui não tem fila. Então vou pagar um prêmio acima de Paranaguá para o navio e para o Maranhão. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Por Porto mesmo. Prêmio Porto e Porto específico. Geralmente aqui no Brasil eles usam a base Paranaguá, mas sempre Santos está um pouco acima de Paranaguá. Maranhão, é por Porto. No Brasil, entendi. Geralmente, entendi. Esse é um mercado assim, ele não é um mercado muito palpável. Deixa eu entrar nesse engatilho. É por isso que no futuro muito breve, as fazendas que estão em regiões de fácil escoamento, por exemplo, Tocantins, certo? Que hoje já tem um transbordo lá em Porto Nacional que vai direto da ferrovia para o porto de Itaqui, né, no Maranhão. A tendência da soja ser mais valorizada naquela região? Com certeza. Eu trabalhei no Maranhão em 2006. Nós tínhamos na época 2 compradores e 1 comprador mais ou menos. Naquela época era difícil, porque 2 compradores, né? Sim. Bom, mas a soja, o preço é feito do porto para o interior. Quanto mais próximo do porto e quanto mais fácil a logística e quanto mais bem estruturado os berços que a gente fala, os escoamentos, você tem uma despesa menor. Vou te dar um exemplo no fertilizante para ser um pouco mais simples. Certo. Tá? Quando eu trago um fertilizante de fora, geralmente a pessoa que me vende, eu estou comprando, fala, olha, eu vou te vender colocado no costado no Brasil a X dólar. Certo. Mas chega por motivos estruturais de porto, chuva, o navio fica 60 dias parado. Certo. Esses 60 dias parados vai me gerar uma despesa de $30 por tonelada. Geralmente é $0,5 por dia. Certo. Não existe almoço de graça. Certo. E principalmente lá, né? Lá é caro, hein? Parou, já está pagando. Porque o navio, se ele não está operando, ele está parado, alguém tem que pagar por ele estar parado. Isso acontece na soja também. Então, se você tem um porto de Itaqui, tem um calado, o que é um calado? Você pode carregar um barco maior, né? Sim. Então, ele é um calado natural, né? Natural. Então, o que acontece? Se você não tem fila,
a soja que vai escoar por lá, com certeza ela vai ser beneficiada em termos de prêmio mais favorável. Isso aí que você falou é verdade. Entendi. Então você, que está querendo investir em terras, olha essas novas fronteiras agrícolas, a questão logística. Hoje nós não temos os melhores preços de soja nessas regiões, porque ainda está sendo estruturado, mas no futuro muito breve será mais competitivo você ter uma plantação de soja no estado de Tocantins, Maranhão, Piauí, do que lá no Mato Grosso. É ou não é? E hoje nós temos uma vantagem que em 2006 não tinha, né? Nós tínhamos a Ponta da Madeira lá em Itaqui, e hoje nós temos o Tegran, então hoje tem concorrência, e temos Barcarena. Barcarena então no Pará. Já foi bem pior, eu já sofri bastante lá. Hoje esse problema ele é bem menor e a tendência é melhorar mais. E tu viu, né, que são vários fatores que interferem, né, numa negociação, tanto de importação quanto de exportação. Isso. Não é só a parte da negociação, mas logística, né, planejamento, para que isso funcione redondinho, né? E diminui os problemas, né? E toda hora facilite. Né? E voltando a questão do porto, aí hoje mais de 50% da safra de grãos já é escoada pelo Arco Norte, que a gente fala. Então, a logística está migrando. Explica para a turma aí, que a turma não sabe o que é Arco Sul e Arco Norte. O Arco Norte são os portos da região norte do país. Então, grande parte da produção do Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão já está sendo escoado pelo norte. Pará. E deixando de se utilizar o porto de Santos e Paranaguá. Então, isso, eu particularmente acredito que essa região aqui do norte vai valorizar muito. E a produção está começando a ficar muito intensiva. Tu está ciente como é que está a parte de construção de novos portos ou modernização desses portos que já existem? Para poder facilitar, porque assim, eu vejo que o lado de escoamento, que são ferrovias, estradas, nós tivemos nos últimos 2 anos muito avanço, certo? Mas a ponta lá para escoar, tá se modernizando? Vocês estão cientes aí? Tá, na realidade, para vocês terem uma noção, a maioria dos portos, eles são, os portos, na realidade, eles são da União, né? A maioria, é verdade. E são públicos. Então, assim, Santos, hoje a União arrendou, o Paranaguá é arrendado, tá? No Maranhão era 100% praticamente... muitos portos no Brasil era administrado por Brasília. Eles estão passando a gestão realmente para os estados, né? E isso já está tendo várias evoluções. E o Tegran, na minha visão, foi um marco, né? Ali no Maranhão, porque as coisas ali são... Tegran é um porto novo. É um terminal de grãos do Maranhão, é um acesso novo ao porto. Entendi, é um berço novo. E, na realidade, são 4 multinacionais, 3 multinacionais e o Grupo Amage arrematou esse local lá e a gente ficava muito refém só de Itaqui, né, ali na Ponta da Madeira. Então, hoje você tem acesso e aonde colocar o grão, e eles estão fazendo novos berços para receber mais navios. Essa evolução está acontecendo. Ela não é muito rápida. Porque são obras difíceis, complexas. Isso. Mas eu acho, sim, que está caminhando num ritmo bom. E também existe a questão da privatização, né? Por exemplo, o porto de São Francisco do Sul, certo? Que é abaixo de Paranaguá. Isso. Né? Tem até um braço lá, que é do lado, que foi privatizado. Isso. Né? Que é da Oceânica, né? Uma empresa que opera lá dentro. Inclusive são de lá, locais, né? Isso. Em Paranaguá também tem um braço lá também, para fertilizante alternativo, também privatizado. Então, está melhorando bastante. Falando também de porto, só para poder aproveitar, existe, ou é viável, ou talvez não, fazer a exportação no container ou só no granel, nas commodities? Então, o container ele foi utilizado há um tempo atrás. Isso depende muito do frete, né? Porque são portos específicos, né? Só para quem não sabe, existe porto a granel e porto de container. Que não são o mesmo, né? Isso. Goiás, há algum tempo atrás, a gente exportava grãos em container aqui, utilizando os containers do Porto Seco. Mas na conjuntura atual que está se faltando container, não está ficando viável, porque o frete está muito caro e a gente não tem containers. Eu tenho um embarque para fazer ali, eu fiquei 3 semanas para conseguir um container. Agora tem mais 2 semanas para eu conseguir um espaço no navio para embarcar esse container. Então,
A situação do container hoje está complicada, mas pode... Por não ter o container. Por não ter o container, mas pode voltar a ser viável, como já foi antigamente. Em questão de momento mesmo, né? De momento, ciclo, né? A questão da pandemia atrapalhou essa logística internacional, os containers vieram para cá, mas não voltavam, né? Porque não tinha carga. Então o navio tinha que voltar vazio com os containers vazios, então isso encareceu muito o frete. Pra você ter uma ideia, um frete de Santos para a China, que se pagava $2.500, passou para $15.000, né? Então hoje baixou para $7.000. Então a gente ainda está com valores fora da realidade. É ciclo também isso aí? É ciclo. Bem cíclico, né? A pandemia atrapalhou muito isso. Certo. Falando da evolução também dos últimos 30 anos, né? A gente vê que uma coisa que influencia demais é a logística. Certo? Nós falamos agora um exemplo específico. Isso. Mas cada vez mais o nosso país está se modernizando, né, e investindo em rodovia, né, em ferrovia e hidrovia. Inclusive aqui no estado de Goiás nós temos uma hidrovia, né, que ela é operada por uma empresa privada. Isso mesmo. Né, que é abraço aí para a turma da Caramuru. Isso mesmo. Certo? Vocês estão notando esses novos projetos? Porque assim, muita coisa, por exemplo, a Leste-Oeste, a FICO, né? Eu vejo que em curto espaço de tempo, em menos de 4 anos, conseguiu, né, viabilizar essas obras, sair do papel, elas acontecerem e pegar polos como Rio Verde, como Sinop, e aí ali mesmo que está o polo da produção, fazer os transbordos. Vocês enxergam isso como um facilitador na negociação da exportação e importação? Alex, bastante. É um facilitador bastante grande. É um diferencial, porque no passado as ferrovias eram feitas para carregar minério de ferro. Sim. Né? Então... Só para isso, né? Era praticamente minério de ferro, atravessar Minas toda ali, a terrinha do Antônio. Da terra do nosso amigo Gleiston. Patinga. A Serra do Carajás eu visitei na época, porque a jazida de cloreto que nós tínhamos antigamente, que era nacional, era da Vale, a Vale que comanda a parte minério de ferro. Então ninguém fez ferrovia pensando em grão. Grão era... Se tiver espaço, eu coloco. Se não tiver, é por isso que, não alongando muito, o Tegran fez muita diferença no Maranhão. Entendi. Porque toda a soja que eu tinha que levar na ferrovia. E nós fizemos um terminal na época, hoje a Agrex que opera lá, na época era da Seagro, lá na Pera de Porto Franco. Mas às vezes eu tinha contrato com a ferrovia, eu punha o grão, mas o trem não chegava. O vagão não chegava. Porque não era prioridade. Prioridade era o minério. Era o minério. E se eu quisesse levar de caminhão, falou, não, a prioridade é a minha ferrovia, mas você não me disponibiliza a ferrovia e não deixa eu levar de caminhão. Eu acho que esse foi o grande diferencial que o Tegran levou. Certo. O Tegran recebe caminhão e deu essa vazão lá. E hoje nós estamos fazendo ferrovia focado em grão. E hoje até muda, né? O vagão naquela época também nós tínhamos problemas de escala. Entendeu? Hoje nós não temos mais esse problema de escala. Hoje já temos problema de frete, né? Isso. De malhas, né? Hoje nós, na realidade, o que acontece? Se eu vivi isso, eu tinha uma certa desesperança na época, sabe? Hoje não. Hoje a gente vê operar ali a região do Mato Grosso, Rondonópolis, né? Tem uma pera lá também. Quem não sabe o que é pera, mas as ferrovias... É um braço. Tem um estacionamento no formato de uma pera que ela chega, ela pode ir reto, pode carregar, descarregar e contornar no formato de uma pera. Ela sai da linha principal, entra o vagão para carregar, certo? E vai embora. Certo? E agora a gente falando de possibilidade, eu quero perguntar isso para você, Antônio. Com a demanda, né, por alimento no mundo, que as pessoas têm essa necessidade também, com a capacidade também... olhando para a capacidade de produção do Brasil, né, de produzir o alimento, de produzir a carne, enfim, produzir as commodities. A gente tem como mensurar qual que é o tamanho dessa fatia, como que isso vai ser, como que isso vai crescer? Você que está todo dia, você exporta as coisas, está ali mexendo ali, tanto o maquinário, tanto como o produto em si, sementes e tudo mais. O que você fala nisso para nós? O que você sente? Né? Porque é um ponto de interrogação hoje, né? As pessoas falam muito, o Brasil é o celeiro, beleza, mas onde é que nós podemos chegar? Qual que é essa necessidade, essa fome realmente? O que você vê com a expertise que você tem? Então, eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, o número de pessoas no mundo está aumentando. O que a gente tem que fazer?
diminuir um pouco a dependência de certos países, né? Porque se a gente falar, o que a China vai fazer? Mas, espera aí, vamos procurar outras alternativas, né? Plano B, plano C, plano D. B, plano C. Vamos dar um exemplo da carne, né? Até 2008 ali a gente ficava refém da Rússia, né? A gente só vendia para a Rússia, então era o maior importador. A Rússia fechou, a gente teve que procurar a China. Famosa lista geral na época, né? Isso, aí agora a China faz essa paralisação de setembro até dezembro ali. Turma do olho puxado, sacanagem isso aí. Baixa o preço, né? Eles estão aí. Então, agora a Rússia já falando, a gente compra essa carne do Brasil. Aí começou a briga, começou a disputa. Então, a gente tem que fazer esse dever de casa, procurar outros mercados para colocar nossos produtos. E a gente costuma falar de commodity, a gente fala só mais de soja, milho e carne, proteína animal. Uhum. Mas a gente lembra que tem feijão, que a Índia compra feijão, o Egito compra feijão. E tem não gergelim, é uma commodity hoje ainda, né? Então tem mamão, tem manga, tem um monte de coisa. E esses produtos, eles podem ser exportados via container. Então, você não depende de formar lotes para exportação. Então, pode ser uma... Fracionado, né? Exatamente. Então, a gente pode falar de commodity, fazer lotes, né? Fazer um pool para importação e exportação dos grãos. Mas a gente também pode incentivar esses produtores menores a plantarem feijão, a plantarem gergelim, que são consumidos em outros países que a gente pode fazer exportação via container. Então, a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto e começar a procurar outros mercados para outros produtos. Esse insight aí, é bom você olhar aqui para a turma que está fazendo faculdade, certo? Pela dor que você está falando, então falta gente, profissionais como você, lá fora. Exatamente. Prospectando novos compradores para originar essa demanda desses outros produtos. Por exemplo, hoje o feijão não é uma commodity porque não tem um grande consumo. É verdade. Mas boa parte do mercado que consome é o mercado brasileiro. E aí se produz demais, o preço cai, se produz pouco, o preço explode. Isso é até uma vantagem da exportação, porque você sai da sazonalidade do mercado nacional. E a gente tem essa diferença de hemisfério sul e hemisfério norte, então quando aqui é safra, lá está na intersafra. Então, você está com feijão na safra, e lá no hemisfério norte é entre safra. Então, você vai conseguir o melhor preço do que aqui no mercado nacional que você está disputando. E outra vantagem, na exportação você não tem incidência de IPI, PIS/COFINS e ICMS. Aí, ó. Então, só nessa diferença aí já dá uma margem boa de lucro, né? Então, você que está fazendo faculdade, né? E não precisa ser só nós temos aqui um caso atípico, que é um agrônomo que entende de importação e exportação. É atípico, é difícil achar um agrônomo que conheça essa atividade, concorda? Wagner. Normalmente é um economista. É verdade. Né? Você especializar nessa área, entender esse mercado e ir para fora. Né? A gente acabou de ter parceiros nossos que acabaram de vir de Dubai, e a grande complexidade é que existe essa demanda, só que eles não sabem e não têm a segurança de fazer a comercialização. Certo? Porque são poucas empresas como a sua, né, operando esse mercado. Não tem essa cultura, né, de mercado internacional. E a gente tem que começar a ter essa cultura, porque o mundo hoje é globalizado, o pessoal de fora está vindo, a gente tem que começar a ir para fora também, se especializar. Vou te dar um exemplo da demanda, como é forte. Os indianos consomem muito grão de bico. Eles estão vindo no Brasil investindo em pesquisa na Embrapa, para produzirem grão de bico para eles aqui, para eles comprarem no Brasil. Então, sobre isso. Eles estão tendo que vir para cá para poder investir. A gente tinha que estar fazendo o contrário, vendendo. Eles vêm entender a demanda e já produzir para eles casados. Exatamente. Você acha que, igual essa questão de você falou, o Alex falou que precisa das pessoas ir lá fazer esse negócio, isso é uma coisa mais de privado, de pessoas que têm essa iniciativa de buscar, correr atrás. Isso é o governo que deveria fomentar mais isso, fazer mais missões, essas coisas assim. Eu acho que a demanda tem que vir da iniciativa privada, né? Que a gente não deve ficar esperando o governo. Porque é isso aí. A gente tem que tomar esse teatro. Vamos buscar as pessoas que estão fazendo, vamos buscar o aconselhamento de quem já faz. Porque se a gente for esperar o governo, às vezes ele não consegue enxergar isso, atender todo mundo. Acho que tem que partir da gente. E brasileiros, porque senão, se você não ficar esperto, vem o chinês, vem o indiano, e ele faz isso. Ele sabe, ele vem para cá, arrenda sua terra, compra sua terra, produz para ele mesmo. Já estão fazendo, né? Já estão fazendo. Então, assim, fica esperto, tem oportunidade. Você que está na faculdade e está buscando uma área para se especializar, isso é uma gigantesca área, né? Que tem uma demanda gigantesca de profissionais para ir para o mercado e representar e fazer essa comercialização. E já mudando para o nosso segundo bloco, diretor, roda a vinheta aí para nós aí.
E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ficar ciente de todas as notificações que vão acontecer aqui dentro. Para você justamente aproveitar de tudo, porque você está vendo hoje nesse podcast maravilhoso falando sobre commodities agrícolas, como que eu vou exportar isso, como que eu vou importar, como que eu vou trabalhar. A história de tudo quando começou, que é a dor, né? Total, isso dói demais. Eu sempre falo que sim, tem dois negócios que acontecem. Ou é pela dor, ou é pela visão. Verdade. Né? Tem a visão empreendedora, às vezes acerta o negócio, ou às vezes é pela dor do mercado, você tem que, né, se reinventar e aí formalizar novos negócios. E dando a continuidade nisso, as pessoas falam muito de exportar, muito de importar, mas beleza, tem muita gente querendo fazer isso. Né? Qual que é o passo a passo? As pessoas não sabem como fazer isso, Antônio, e pegar isso. Como é que a pessoa vai desse passo? Conta dá o mapa da mina aí, dá o caminho para a pessoa que a pessoa tem que trilhar para realmente fazer isso. Porque falar é fácil. Né? Às vezes a gente colocar em prática aquilo ali, desembaraçar, fazer as coisas acontecerem é muito complicado. E às vezes a pessoa até tentou, né? Porque você falou, não, vamos pegar as pessoas. Tá sozinho, né? Tá sozinho de nichar, vamos fracionar um container, vamos fazer alguma coisa. Existe essa possibilidade ou não? Precisamos realmente fazer um pool de compra ali. Como é que é? Fala um pouquinho dessa estratégia para nós aí. Então, na importação, vou falar de importação primeiro. Se você está falando de pequenos produtores, você tem que fazer esse pool de compra para você ter escala, né? Que senão não compensa você... Existe um mínimo de compra. Importar. Assim. Existe. Como comprar no atacadista. Isso. Tem um volume mínimo para poder viabilizar. Exato. Aí você pode começar, se você tiver um volume relativamente grande, você pode começar comprando no porto, né? Que você ainda não tem experiência de importação, tem a questão da demurge do navio, definir qual porto vai atracar e tudo isso. Você tem que ter alguém especializado para te ajudar. Você começa comprando no porto, começa a entrar nesse mercado de forma gradual e depois, quando você sentir confiança, você vai tomar posição na importação. Mas, como lembrando, importação e exportação. A gente está trabalhando com commodity. Ela tem variação de preço a commodity. E o câmbio também tem variação de preço. São duas variáveis, né? Então, se você for tomar uma posição, de repente você tem que fazer um hedge ali para você não ficar com o câmbio. É a trava, é a segurança. É a segurança do câmbio, você não ficar com isso descoberto. Então, se você tiver pessoas qualificadas para te auxiliar, você consegue fazer isso. Voltando a frisar, de fertilizantes seriam de grandes volumes, né? Certo. Defensivos, às vezes você consegue trazer um container, porque um container tem um valor muito alto, né? Sim, dentro de um container para caber 2 milhões de produtos. Tranquilamente, você coloca 10 milhões de reais dentro de um container defensivo. Tranquilamente, né? Então tem essa possibilidade. Na exportação a mesma coisa. Quando a gente fala de commodities, de grandes volumes, que a gente está falando de navio aí de 50 mil, 60 mil toneladas, se você pega uma área que produz muito bem, ela produz 4 toneladas por hectare, a gente está falando aí de 15 mil hectares, né? Sim. Então, você teria que fazer aí um pool de vendas, né? Organizar, formar lotes para exportação, para você conseguir fazer isso diretamente. Hoje tem outras opções, além de grandes trades, você tem umas trades menores que estão entrando no mercado, então, de repente, você tem um prêmio maior, eles conseguem pagar R$1, R$2, R$3 a mais do que o normal, né? Na saca, então você pode partir para isso e depois você consolidar a própria exportação. Mas lembrando, tem a logística que é mais complicada, então a gente tem que fazer um pool para poder viabilizar a exportação, vamos dizer, por conta própria, em detrimento dessas exportações indiretas. Quando a gente fala de um produto premium, vamos falar uma commodity como café ou como uma soja convencional, né? Talvez fica mais fácil, questão de volume? Sim, aí sim, né? Fica mais fácil, porque aí a questão que eu sempre falo, a gente saindo da commodity, já pega um café, por exemplo. A gente fala café preço de tela, commodity. Né? Pega um café colombiano, então ele tem um preço diferenciado, e a Colômbia faz isso muito bem lá fora. Ela vende a imagem do país produtor de café. É o que o Brasil tem que começar a fazer. E está começando a fazer com café. Sim. Então o preço do café ele sai de preço de tela e você coloca o preço que o seu cliente lá fora está disposto a pagar. Aí você viabiliza essas exportações em container menores. Então, esse é um pulo do gato, vamos dizer assim. Você começar a melhorar o seu produto, criar um diferencial. Então, o produtor que está lá na fazenda, e às vezes ele quer sair do convencional, certo? Da commodity tradicional, soja, grão, milho, grão, etc.
e aí quer entrar isso específico. Vamos pegar uma área aqui, eu tenho aqui 200 hectares de pivô, certo? E vamos colocar aí a soja convencional, né? Que é uma soja que hoje é difícil de conseguir, né? É muito difícil. muito Hoje, é um menos negócio de viável. 10% da produção brasileira hoje é de soja convencional. Entendi. Então é uma possibilidade de ele conseguir agregar valor Sim. e aumentar o ganho por hectare naquela fazenda dele. E geralmente eles fecham um contrato, os consumidores, os clientes no exterior, eles fecham um contrato antes da produção. Você já Antecipa, já te já paga está antes. aqui, tá? Essa produção é nossa. Muitas das vezes o pagamento não, mas eles garantem um prêmio X dólares por tonelada, né? Porque a soja convencional ainda é um produto muito usado para alimentação de peixe, salmão. Isso. Então, tem algumas coisas que é um pouco diferente, o manejo da soja e tal, mas o Mato Grosso ainda tem uma parte do Mato Grosso que produz bem esse produto, né? E eu já negociei já com essas trades que fazem isso. Geralmente eles pagam aí um prêmio, vai por ano, né? Por oferta, por demanda, assim, mas é um prêmio de 4 dólares, 5 dólares por saco, às vezes, de 2 a 5, 6 dólares. É porque eu venho acompanhando porque algumas fazendas, Alex, a gente quer plantar o grão de bico, como você falou, já veio várias vezes ele perguntando, eu não sabia dizer. Na real, não tinha a consultoria, né? Para poder fazer a viabilidade financeira desse grão de bico, ou de um produto mais premium, etc., como o girassol também, né? Que é uma plantação de segunda safra, né? Que pode ser uma solução também, não só... Na realidade, né, é uma coisa bacana até que o Antônio faz bastante. Ele tem mapeado praticamente o mundo todo, as suas demandas, as coisas prêmios, né? Eu estou mais voltado para commodity, né? Sim. Muito voltado por volume, né? Por volume, né? Mas, assim, existem muitos nichos, né? Existem países que não têm capacidade de porto de receber um navio de 60 mil toneladas, ou às vezes não tem nem caixa, quer receber 5, 10, 15, 20 containers, né? Então, esses mercados são hoje bem mapeados, né? E o mercado de soja mesmo convencional é um mercado ainda que é um mercado de container ainda, né, Antônio? Porque você tem que segregar, você não pode misturar. Então, mas tem vários nichos aí. Assim, a gente aproveitando aqui, às vezes nós somos cercados de muitos mitos e verdades, né? E eu queria que vocês pudessem falar para nós isso, o que é um mito, né? Um mito mais frequente, tanto da commodity e tanto para produto premium. Que falasse um pouquinho disso. E uma verdade. Não, isso não realmente é verdade. Pô, falo muito isso aqui, não, isso aqui é verdade mesmo e tal. O que seria isso? Eu já, igual eu estava comentando, questão de ir atrás, viajar, se vai com governo, sem governo, eu já fui em muitos congressos, né? Fui na maior feira de comida, que é a Anuga, que é feita na Alemanha de 3 em 3 anos, para entender. Acho que a gente que mexe com exportação, a gente tem que entender o cliente, né? E lá, engraçado, tinha um mito, né? Qual que era? Era assim, o pessoal que me convidou falou, olha, eu quero que você vá, mas nós só queremos soja convencional, tá? Falei, Falei, tudo bem, mas você vai ter que pagar mais caro. Não, aqui na Europa nós não consumimos soja transgênica não, e a gente compra convencional ao mesmo preço. Falei, Era uma brasileira que trabalhava no Banco do Brasil lá, né? Na Suécia, falou, não, nós não comemos soja transgênica. Isso foi 2010, 2011. Eu falei, olha, se vocês não comem soja transgênica, eu acho que vocês estariam passando fome. Aí ela falou, será? Aí durante o congresso da Anuga, né, a gente rodou lá, é tudo que consome de área animal, vegetal. E eu não vi um stand falando em soja convencional, a não ser para consumo humano em pequena escala, que são as questões dos ocidentais, né? Certo, específico. Aí eu falei para ela, caramba, cadê o pessoal da soja convencional, né? Na cabeça dela era soja convencional. Era um mito. Ela falou, nós vamos marcar uma reunião com o pessoal da embaixada lá na Suécia para a gente... Você vai ver que ela vai arrumar esse mercado para nós. Eu falei, não, a soja eu arrumo, mas tem que pagar um plus, né? Sim. Aí ela ficou assim, ela foi na reunião sem a minha pessoa. Ela foi primeiro checar a informação.
né? Aí chegou a informação, falei, Wagner, realmente a gente não compra soja convencional, a não ser que você vende por mesmo preço da transgênica. Falei, mas que benefício que eu vou ter? Se agregar um grão, olha o custo de você segregar isso. Total. Usa há mais consumo de defensivos, né? São plantas que hoje não tem o alto, a produtividade baixa, né? Então, e eu tinha visitado uma colega, uma prima da minha esposa que mora na França. Eu contei isso para ela e eles ficaram muito decepcionados, né? Mas esse é um mito. Quando eu chamava alunos da faculdade, eu falava para eles, olha, quanto mais soja transgênica, menos defensiva eu vendo. Verdade. Lógico. Entendeu? E a tecnologia dentro do grão, né? E aí o aluno da faculdade, que você está indo, dando a dica para ele, né? Tem muitos mitos aí, né? E na realidade o mercado, ele sabendo que não vai causar nenhum dano, ele olha o quê? Custo-benefício. Verdade. Então, essa é uma história que eu presenciei na pele, que é um mito. O que dá menos trabalho, né? Então, na minha visão... Pega essa, moçada, pega essa, entendeu? Essa a verdade é que o mercado, ele não vive de mito, ele vive de realidade. E a realidade é o quê? O mercado, ele quer consumir, quer pagar barato e quer qualidade. E acha que isso é verdade. E acha que todo mundo deve dar as coisas de graça, né? Assim, tu tem seu valor, né? Para poder fazer. Mas e aí, Antônio? O que você fala pra gente? Uma verdade ou mito dentro da exportação de produtos prêmios e tal? De produtos prêmios, primeiro, um mito é que a gente tem que só exporta grandes volumes, né? E, na verdade, a gente tem essas opções de exportar feijão em container, gergelim, até carne prêmio. É um mínimo? Seria um container para exportar? Seria isso? Ou meio container? Como é que... Só para a gente ter essa... Seria valor, né? Isso depende muito do produto. Quando a gente fala de feijão, geralmente eles compram de 10 para cima. Mas cada container tem 25, 27 toneladas. Vamos falar de uma carreta, né? Certo. Então, 10, 12, 20 containers você consegue fechar isso daí. Falando de feijão, gergelim. Seria que nem um contrato, né? Um valor mínimo. Um valor mínimo. Né? Para viabilizar aquela operação. Fazer um negócio de $10 mil. E é interessante para quem está começando também não colocar todas as fichas na exportação, porque está começando, tá? Então, vamos diversificar um pouco, né? E falando em mínimo, eu tenho até um caso de um cliente nosso, ele é produtor no interior de São Paulo, e ele produz um gado de excelente qualidade. Eu diria que é a melhor carne do Brasil. Quem que é ele? Para não falar do mundo, né? Manda uma picanha dessa aí. É um produtor lá do interior de São Paulo. E eu falei assim, eu quero exportar essa carne, então o primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar um frigorífico habilitado para o país que a gente quer exportar. Carne especial, uma carne premium, para onde que nós vamos vender isso daí? Vamos vender isso para o Oriente Médio, né? Seria um mercado. Sim. E a capacidade de exportação dele é um container por mês. Então, mesmo assim, é viável, porque o diferencial dele é muito grande. O valor agregado. A gente não está falando de preço de arroba. Aí nós passamos a falar em quilo, preço por quilo. Então, até um container pode ser viável a gente fazer esse tipo de exportação. Uma operação dessa. Mas na real vai ser 12 containers por ano. Exatamente. Né? O contrato dele, né? Exatamente. Então, não tem mínimo, depende do que você conseguiu agregar ali no seu produto. Né? E vocês hoje na Tecomex conseguem fazer essas operações tanto que o cara está iniciando atividade ou uma operação grande, sim, como um navio inteiro. Sim, com certeza. Certo? A gente tem suporte de operadores logísticos que já têm experiência na área, então a gente consegue fazer grandes operações ou operações pequenas também. A gente tem uma equipe lá de inteligência comercial que a gente estuda mercados, por exemplo, vamos falar de feijão. Então, por que você vai produzir um feijão rajado se na Índia eles estão comprando o calpi? Né? Então, você tem que primeiro fazer esse estudo, quem que é o mercado consumidor, que tipo de produtos que eles compram, para você plantar aquele produto. Específico, né? E na realidade é descobrir o comprador e o vendedor. É mesmo como se você estivesse agindo dentro da bolsa também. Se a gente for fazer essa analogia. A inteligência comercial. Vamos falar de feijão. Então, o feijão rajado... Orientar o cara, né? Ele gasta mais defensivos para ser produzido e no final o preço dele é igual ou até menor que o calpifo. Então, faltou inteligência de mercado. Exatamente. Eu acho que é interessante o que o Antônio está falando para nós aqui, porque às vezes você fica com medo de tecnificar o seu negócio, o produtor fica com medo de investir, né, de uma pequena propriedade, né,
para poder produzir algo de qualidade. Mas você não tem que temer, é o que você falou, a gente precisa de andar com pessoas que entendam realmente do mercado, né, para poder oferecer um produto diferente. Então, e isso existe, é a possibilidade. É aquilo que a gente falou lá atrás, não ficar refém só de um mercado. Vou ficar refém do frigorífico que exporta para ganhar um prêmio de 3, 4 reais, sendo que eu posso ganhar 10, 20 a mais dentro daquilo que eu propus fazer. A gente mandar da porteira para dentro do nosso negócio e não preocupar com o que está acontecendo da porteira para fora. E as pessoas ficam muito preocupadas, porque você falou, lá atrás teve um problema com a caixa, mas nós tivemos isso agora no final do ano. Nós ficou 4 meses aí travado aí. E se não fosse os Estados Unidos, alguns outros países que estavam exportando, a gente tinha tomado um fumo muito grande. Né? Outro assunto, aproveitando isso aí, que é uma especialidade de vocês, essa guerra da Ucrânia, né, o que vai afetar, né, o mercado de fertilizantes? Qual que é a saída nossa, Wagner? Mudando de saco para mala, igual fala meu pai, né? Mas é um negócio de exportação e importação, porque dependemos, né, de boa parte deles. O que você vê, né, e isso está ocupando bastante seu tempo, né, pelo que você falou no começo da nossa entrevista aqui. Qual que é a dica que você nos dá aqui? Como é que vai ser isso aí? Olha, o que a gente tem feito desde quando começou a guerra, eu tenho dialogado muito com os fornecedores, tenho falado muito no porto. Né? Agora mesmo alguém mandou uma mensagem aqui do Porto de Paranaguá para mim. Nós estamos vindo já desde o ano passado com um pequeno atrapalho que foi da pandemia. Certo. Né? E nós já vimos com problemas em relação à Bielorrússia. A Bielorrússia já vinha trazendo problemas porque ele é um país que sempre entra na lista de países que não pode receber pagamento, que é aquele problema do SWIFT. Aqui esse bloqueio, né? É isso. Que a turma faz, né? Então, isso já é do ano passado. Então, assim, antes da guerra, nós já tivemos esse problema ano passado. Agora, esse ano, o que acontece? Como nós temos uma dependência muito grande do cloreto de potássio da Rússia e da Bielorrússia, né? O que acontece? Os preços explodiram, né? No início do ano, nós estávamos falando com preços aí, o cloreto de potássio aí na faixa de $880, né? No porto. Hoje já está falando em 1.400, 1.320. Quase 100%. Pô. E, infelizmente, assim, eu recebo muitas ligações de agricultores, né? Que eu prestei consultoria com alguns grupos. E eu falo o seguinte, na realidade, nós temos a nossa demanda de NPK, que é o nitrogênio, nós temos uma demanda boa da Rússia, mas ela pode ser substituída porque o nitrogênio, que é a produção da ureia, onde tem petróleo, tem. Então, se você não traz da Rússia, pode trazer do Catar, pode trazer do Omã, pode trazer da Arábia Saudita, certo? Da Argélia e assim por diante. Então, e nessa época também a nossa demanda é muito baixa. Ela virá somente a partir de dezembro, do final do ano, para janeiro. Quando a gente fala do fósforo, eles têm uma importância legal, que é o P, né? O N é o nitrogênio, o P, que a gente chama de NPK. Isto. Né? Isto. O P, nós temos uma certa... eles têm uma importância muito grande para nós, mas a gente consegue dar os pulos, né? Com muita dificuldade, mas nós vamos continuar pagando caro. Certo. O P aconteceu a mesma coisa. O P estava nessa faixa de $900. Hoje já estão falando em 1.415, 1.450 no porto. Certo. Tá? E o potássio, a nossa maior preocupação o preço subiu, mas... Potássio é o K. É o K, né? O preço subiu, eu vou muito na linha que a nossa ex-ministra, né, a Tereza Cristina falou. Sim. Né, que até é um negócio interessante, a gente estava falando antes aqui do podcast. Nós temos uma jazida que ela reitera que não é na reserva indígena, em não Altaz, é nos índios. Tá? Eu ia fazer essa pergunta. Eu ia fazer essa pergunta, porque tudo é dentro da reserva indígena. É perto, mas aí ela está falando que não é, mas tem 30 caras falando que é. Então escuta mas nós. É Altazes, né? É uma jazida que eu conheço parte do estudo dela. Mas nós temos uma jazida de cloreto em Sergipe. Nós consumimos mais ou menos 13 milhões de toneladas.
ela deve estar produzindo aí há 15, 20 anos atrás, 30 anos que eu desci nessa jazida, ela não consegue ultrapassar 500 mil toneladas ano. Né? Então, assim, a nossa dependência é enorme. Certo. Então, assim, o que eu tenho falado para os agricultores? No que tange, a Tereza Cristina fez esse comentário, eu acho que o pessoal vai ter que fazer um uso racional, principalmente no cloreto. Certo. E administrar, ver como que vai acontecer no fosfato, né? Mas a gente talvez vai ter que fazer um uso racional, que esse produto pode chegar a faltar. Entendeu? Existe a possibilidade de ter novas soluções, como, por exemplo, o pó de rocha, que eles falam, ou outras soluções existe, mas industrializadas? existe. Hoje nós temos um pó de rocha aqui em Montes Claros, temos um em Minas, mas assim, demanda ainda, eu tenho clientes que já usam o pó de rocha do cloreto e já usam o pó de rocha no fosfato que vem de registro, São Paulo. Sim. Mas ainda assim, como é aquilo que você falou, né? Muitas das vezes a pessoa vai pela dor ou vai pela visão, né? Essa questão desses recursos estavam meio de lado. Porque o adubo, como estava muito barato, porque a commodity subiu muito, ninguém estava investindo em alternativas. Entendi. Então agora essa onda de produto bioorgânico está entrando agora, mas nós não estamos com pesquisa, nós não estamos preparados. E esses produtos são produtos que, por exemplo, um cloreto de potássio importado tem 60%, esse pó de rocha geralmente tem 10%, 12%. Entendi. E o consumo tem que ser usado em alta escala e nós não temos produção para isso ainda. Entendi. Mas nós vamos ter que nos virar esse ano. Já. Tá todo mundo que está em P&D aí, estudando, pesquisando, já abre o olho, já fica esperto para poder criar um produto para resolver esse problema. Acho que é o que está se falando mais hoje, né? O apelo, né? Porque não se tem como, nós não temos como crescer de forma horizontal no Brasil. Sem ter esses insumos, né? Nós temos que crescer de forma vertical, ou seja, produzir mais na mesma área. Isso. Né? Nós temos uma limitação. Isso. E o que a gente fez ao longo dos anos? A gente aumentou demais a produtividade e não aumentou a área na mesma proporção. Isso é o quê? Biotecnologia, proteção de cultivos, variedades e adubação. Isso. Essas 4 pilares têm que andar junto. E o fertilizante, acho que foi o grande diferencial nosso. Verdade. O cerrado é um solo pobre, né? E o fertilizante, ele é preponderante. Enquanto mais uma variedade é produtiva, com certeza ela é mais exigente em adubação. Certo. Então, respondendo a sua pergunta, no potássio nós vamos ter que ter esse cuidado. Eu prefiro ter o produto, né? E fazer um ajuste nas contas. Raciocínio. Eu tive conversando com o agricultor esse dia, ele falou, Wagner, o que fazer? Eu falei, olha, cara, eu prefiro ter o produto, porque ele falou, estão falando que vai cair lá em agosto, setembro, julho, pode até cair. Eu prefiro ter guardado, ele comprado. pode cair, mas ele pode cair, está em Marrocos, está na Rússia, que a nossa logística ela demanda no mínimo 45, 60 dias para chegar no país. Certo. Aí complica isso, né? Então, assim, a gente fala que faltou, pode-se dizer que faltou tecnologia para poder trabalhar essas rochas aqui dentro do Brasil, então. Faltou um pouco de, vamos dizer assim, tudo depende de escalar, né? Então, como as pessoas estavam tendo acesso ao fertilizante, não tinha guerra, não tinha pandemia, né? O mundo estava bem ofertado, então faltou agora essa demanda, esse apelo agora. E tá aí ligado. Então vamos lá para os minutos finais, né? Eu queria que vocês dois, como são pessoas experientes, dar conselhos, né? Um conselho de ouro, não só para o profissional do agro, né? Existe muitos agrônomos assistindo, muitos... o pessoal que está na escola, que está começando, né? Não sabe para onde vai, se vai entrar na agronomia, se vai entrar em outra atividade. Queria 2 conselhos de vocês, conselho de ouro, né? Em cima da história de vida de vocês aí. Primeiro aí, Wagner, dá um conselho para turma. Tá bom. Olha para eles aqui que estão te assistindo. Primeiro, né? Quando eu fiz agronomia, era um curso até um pouco... Preconceito? Preconceito. Que meu irmão mais velho veio do interior, fez medicina, eu tinha que fazer odonto. Ô, louco. E, bom... Eram os doutores, né? Na realidade, assim, eu já fiz várias seleções no passado aí nas faculdades, né?
Mas eu falo muito para essas pessoas que estão na faculdade, né? Na realidade, a faculdade, muitas das vezes, ela forma o agrônomo, muitas das vezes, quando eu estudei, muito com viés só de pesquisa. Eu vou trabalhar só da porteira para dentro. Vender insumo. Eu sempre, quando eu ia fazer uma seleção, né, na faculdade, eu tinha uma dica para o pessoal. Que na agronomia, na minha época, você falava assim, cara, o cara vai te chamar de vendedor. Puta, mas eu formei para ser chamado de vendedor. Que na realidade que agora é responsável técnico de vendas, né? Aí eu falava na faculdade, se você tem preconceito quando você nos Estados Unidos, você vai comprar uma guitarra. Você acha que um vendedor de guitarra vai vender sem saber tocar a guitarra? Não. Como que ele vai mostrar os recursos? Mostrar o recurso do pedal, da guitarra, o recurso disso, o recurso daquilo. Então, geralmente, usava muito esse termo. O cara, ele não é um vendedor, sabe? Ele, na realidade, ele é um consultor, certo? Técnico. E que, na realidade, essa transformação que toda está acontecendo, ele é o grande responsável. Mas ele tem um pouco de, vamos dizer assim... Paixão? Receio e muitas das vezes, mas me falam que fazer agronomia eu tenho que ser pesquisador. Não. E aí, o que eu deparei nesse mercado de commodities? A maioria das pessoas que mexem com commodities são matemáticos. Verdade. Tem um grande amigo meu que trabalha numa empresa lá fora, o cara é matemático, tá? É raríssimo, você comentou, ver agrônomo, porque ele acha que o mercado financeiro não é para ele. E se vocês olharem, os grandes bancos sempre contratou engenheiros. São bons em números. Cálculo, né? Faz tudo. E eu, quando fazia faculdade, eu tinha um negócio assim comigo, o tal de biotecnologia, né? Esse trem é de outro mundo. Na realidade, quem se transformou o mercado foi a biotecnologia, tá vivendo né? isso. E a genética. Então, assim, eu acho que eles têm que sair um pouquinho dessa casinha, sabe? E entender que eles podem ser um bom financeiro. Eu passei por vários departamentos e empresas. Ele pode ser um bom estrategista. Só que ele tem que escolher, entender que a agronomia não é para ser um pesquisador. Tem um cara que tem um viés de ser pesquisador, tem um cara que tem um viés de ser professor e tem um cara que tem um viés de fazer a coisa acontecer. De produzir e outra que fazer o mercado acontecer. Isso. Mercado financeiro. Negociar. Então, assim, quando você vai e fala sobre commodities agrícolas na universidade, eles assustam sobre mercado de opção, futuro. Eles falam, não, isso não é para mim. É para economista. É muito complicado, né? E economista não entende nada de sazonalidade, não entende nada de janela. Veranico, elinho. Não entende nada. A única coisa que o agrônomo, que chama de engenheiro agrônomo, ele tem que ser um pouco mais engenheiro nessa hora do que agrônomo. É verdade. Então fica aí a dica. Antônio? Meu conselho vai para os agropecuaristas, né? Aí, ó. Que eles realmente contratem especialistas, zootecnistas, engenheiros agrônomos, para auxiliarem eles na produção. Eu acho que essa questão hoje do fertilizante faltando é uma dor que eles vão ter que aprender. Falar, então, peraí, eu tenho que fazer uma agricultura de precisão, eu vou dosar aqui meu fertilizante. Muitas das vezes, eles já estão acostumados com aquela receita de bolo, né? Eu vou jogar tanto X tonelada por hectare e pronto, né? Então, eu acho que é importante ter o profissional que entende da produção ali ao lado dele, para, no final, ele vai ver que isso não é um custo, né? Ele vai gastar 3, 4 sacas de soja por hectare, mas no final ele vai ter 8, né? Então... É melhorar na marra. Exatamente, eu acho que é isso. Contratar profissionais para ajudar eles nessa hora que é mais difícil aí. Nossa. Então é isso aí, agora vamos para a reta final, né, Cezinha? Agora roda a vinheta do Pinga Fogo aí para nós aí, diretor.
Então, na reta final do nosso podcast, eu quero ainda lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, não deixe de deixar o seu like, envia para todos os seus conhecidos aí, certo? Aciona o sininho para ficar atento a todas as notificações, porque toda semana nós temos coisas novas aqui para você. Histórias fantásticas, né? Empreendedores, motivadores. E lembrando que o nosso dia é quinta-feira. Às 17 horas. Toda quinta-feira, episódio inédito. É isso aí. Logo mais nós vamos fazer ao vivo, tá? Quando nós estiver preparado, menos nervoso, nós vamos fazer ao vivo. Logo mais, prepara aí, certo? Então, nosso Pinga Fogo é tipo Maria Gabriela, sabe? Uma pergunta, uma resposta rápida, em cima de tópicos. Então, Antônio, pra você, o que é o agro pra ti? É dádiva de Deus. Uma dádiva que Deus deu pra gente produzir e ter o alimento. Quem planta, colhe. Ô, massa. Lindo. Um estilo de vida, Wagner. Cara, é fazer o que gosta, sabe? Com paixão. E sempre quando a gente tiver o desconhecimento, vai atrás e passa a conhecer e fazer o que gosta. Investimento. Eu gosto de fazer sempre no agro, né? Principalmente na pecuária, que é uma paixão que veio do meu pai. Massa. Um modão pra você, maninho. Tião Carreiro. Toca pra nós aí um ponteado da viola. Um dia perfeito para você, Wagner. E essa pergunta é para os dois. Um dia perfeito para mim é o domingo. Domingão. Domingo de manhã, vou descontrair com meus amigos, a resenha do futebol. Parei de jogar, mas é um dia que eu gosto. Massa. E para você? Para mim é um dia que tem sol de dia e chuva à noite. É um dia perfeito. Rapaz, ele já pensou na produtividade. Muito massa. Um corte de carne para os dois. É o Antio. Antio. Caramba. Vou na picanha bem light. Agora aquela pergunta, né? A pergunta que é a final, né? O que vocês dois fariam com 10 milhões de dólares? Caramba. Eu com 10 milhões de dólares, eu investiria no agro. Eu financiaria a produção através de um FDIC, um fundo de investimento no agro aí. Ó, a turma da Audax, a turma tá assistindo aí, certo? E você, Cezinha? A nossa missão é alimentar o mundo, né? Não tem outra forma. A gente investiria no agro completo, não é, meu parceiro? É isso aí. Eu ia investir, né, em profissionalização, ia pegar 10 milhões de dólares para profissionalizar e formar agrônomos como você, que entende economia, entende exportação, e montaria empresas mais como a Ticomex. Tá pronto então, vamos fazer. Né? E vender tudo que puder desse país. De produção agrícola. Entendeu? Nossa, é top demais. E assim, eu queria que vocês, pra gente finalizar, Antônio, deixar essas suas considerações finais aí, pra nós aí, o agradecimento. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, né? Parabenizar com essa história do Alex aí, quando ele começou. Então tá de parabéns, né? A gente vê essa evolução e é isso aí. Parabéns para vocês, estão no caminho certo, é disso que o Brasil precisa, é disso que o agro precisa e bola para frente, é isso aí. É isso aí. Wagner? Eu queria agradecer novamente, né? O Alex eu conheci também há um pouco tempo, fiquei impressionado eu tinha visto esse projeto via animação, né? Verdade. Agora você vê isso aqui acontecendo, essa realidade, né? Tá de parabéns. E assim, eu sou um cara apaixonado pelo agro, fiz agronomia meio contrariando a família na época, mas tudo que envolve agro eu tenho maior paixão, gosto de fazer, gosto de correr atrás e sempre que precisar eu estou à disposição e parabéns a vocês. Valeu. Então eu quero agradecer vocês dois, parabéns pelas histórias empreendedoras, né? Espero que vocês tiveram a oportunidade de motivar muita gente, né? A ideia do Agro em Dia é isso. É mostrar como é que era no passado, como é hoje, como vai ser no futuro. Beleza? Inscreve no canal, pega o aviãozinho, manda pros amigos e é isso aí. Fechou? Toca o berrante aí. Um abraço pra vocês. No coração de Goiânia, nasce um novo olhar para o agronegócio. Aqui, no Hub do Agro, onde a inovação e o empreendedorismo são cultivados diariamente.
Um lugar onde cada insight tem potencial de negócio. E a cada contrato assinado também dá origem a grandes amizades. Não poderia ficar apenas na cidade ou aqui no campo. E é assim que nasce o maior podcast do agronegócio brasileiro. Porque a nossa estrutura vai aonde o agro acontece. Porque nós somos da terra e é aqui que a gente quer estar. Personalidades que você já conhece, mas de uma maneira como você nunca viu. Tudo isso aqui no Agro em Dia.